do Mineirês. Causos e prosas do Entre Folha para Minas Gerais, pro Brasil e pro mundo. Aqui hoje, Entre Folha, a origem sob a percepção e a narrativa de uma história poética em prosa do amigo Zé Gregório, o Zé Gerardo da Marquita. Olha, fique até o finalzinho que você vai escutar ainda a história do pilão. Do pilão assombrado. Antes de contar o caos que eu prometi do pilão do Soamaro, eu tenho que explicar a vocês, Mocadiquim, como é que é lá no Trifolha, para modo de vocês entenderem a hora que eu contar as demais histórias que eu vou contar, que para vocês tem muita história, Trifolha tem muita história. Trifolha, ou Entre Folha, foi fundado por um tal de Cabo Reis, Sargento Reis, aliás, me desculpe. Era o Sargento Reis. Sargento Reis era um sargento de polícia militar que era encarregado de transportar os presos para a cadeia de Cuieté, lá na beira do Rio Doce, um lugar longe danado, porque os presos chegavam pela estrada de ferro Leopoldina, chegava, se não me engano, deve ser lá em Leopoldina, Barbacena, acho que chegava. E dali eles eram transportados no lombo de burro, às vezes até a pé, até a cadeia do Cuieté. Até onde eu sei, essa viagem durava uns 2 ou 3 dias. O povo no meio do mato afora, naquelas picadas, naquelas trias, né? No meio do mato afora. E normalmente, depois do dia inteiro, o povo acordava de madrugada e viajava o dia inteiro. Quando estava escurecendo, eles chegavam nesse lugar onde hoje é a cidade de Trifolha. E numa dessa, o Sargento Reis estava sem água para beber, logo no começo, e ele estava caminhando, né, caçando água para beber, e de nada ele pisou no meio do asfalto e afundou na água, a água estava tudo tampada de folha, né, no meio do mato. Ele falou, olha que água boa, né, água, arredou as folhas para um lado para o outro, pegou um coité e pegou água e bebeu. Deve ter feito lá seu comezinho com seus companheiros, e depois que ele comeu, ele foi tirar uma sonecazinha na sombra e acordou do lado de um jaracuçu preto. Para quem conhece, jaracuçu preto é uma cobra danada de braba. Eles falam que o jaracuçu preto ele morde e tira o corpo de lado, porque é para morder o defunto não cair em riba dele, né? Que é fatal a mordida do jaracuçu preto. E ele gritou, me vale minha Nossa Senhora do Rosário, me vale minha Nossa Senhora do Rosário, e a santa valeu ele, que a cobra sumiu, não mordeu ele. E ele falou, aqui nesse lugar eu vou criar uma cidade, vai se chamar Cidade do Córrego da Água entre as Folhas. Mas ficou um nome um bocado de comprido, eu acho que o povo não gostou muito, foi abreviando aquilo, abreviando, até que chegou no que é hoje, que é Entre Folhas. E esse povoado começou a crescer. Eu calculo que deve ser por causa que todo mundo parava por ali. Deve que alguém chegou, montou uma barraquinha para modo de vender umas carnes de sólido, para modo de vender uns arreios, né? Vender uma coisinha para vender outra. E aí assim foi começando o arranchado do povoado, que cresceu rapidamente. Esse povoado Entre Folha, ele foi criado num lugar que vários corguinhos iam se encontrando para modo de criar um córrego maior. Se você, quando você entra na cidade do Entre Folha, cá na entrada, ali perto da Copada, perto do Entre Folha, você vai ver que a cidade foi descendo, beirando o córrego. É uma rua de um lado, uma rua do outro. Antigamente era uma só e beirando o córrego até sair lá embaixo, tudo na beira do córrego. E à medida que os gainhos de córrego que saíam para os lados também foi virando rua, igual a Rua dos Porfírios, Córrego da Barreira, que hoje é um bairro bom lá no Entre Folha, foi crescendo. E Trifolha chegou uma época que foi uma época lá que tinha de tudo em Trifolha, tinha de tudo. Trifolha já teve banco, já teve cinema,
já teve grandes armazéns de estocamento de café para vender para o mundo inteiro, que era o Benevides Porcaro, que tinha lá um armazém de café, uma máquina de beneficiamento de café muito grande. E aí de roda da cidade foi crescendo as fazendas, né? Eu calculo que a terra deve que era barata, ou às vezes até de graça, com o governo naquela época, né? O governo distribuía muita terra, isso lá na época do Brasil, quase que império ainda, né? E aí foi chegando os fazendeiros, e cada córrego foi dominado por uma família. Capaz as bandas do Atalaia ali, quando você entra ali na Copercana, ali quem comandava ali era o Feliciano Miguel Abdala, Neném Salim, fazendeiro afamado, Fazenda Grande. Hoje a sede da fazenda pertence ao filho dele, meu amigo, Luciano Salim. Aí juntaram ali os córregos do Deserto, córrego do Atalaia, Atalaia 1, 2 e 3, córrego do Mamão, e você entra por dentro aí, você já sai cá no córrego do Oriente, que você sai cá ali na Rua dos Porfírios, que eu falei aqui nas histórias nossas aqui da Cruz do Zezinho, fica lá no córrego do Oriente, ali na Rua dos Porfírios. Antônio Ritinha, Antônio Faustino, João Matinado, aquele povo ali que vem descendo para ali. E aí, antes de entrar na rua, você dobra a esquerda, você já entra, vai pro lado dos Quinquim. Os Quinquim é outra família famosa também, né? Quinquim, que era filho do Quinquim velho, que hoje a fazenda é do Quinuque. Uma fazenda imensa, é o lugar que tinha um engenho maior que eu já vi na minha vida. Gastar 2 juntas de boi para puxar o engenho, e você enfiava uma abraçada de 30, 40 canas que ele virava, saía só aquela garapa, né? Produzia muita rapadura. Produzia 300, 400 rapaduras por taxada, era 3 por dia. Chegava a produzir quase 1.000 rapaduras por dia. E aí você vem descendo, você vai passando pelos córregos. Tem uma região lá que foi dominada pelo povo dos francos. Só tem franco. Os francos eram um povo diferenciado. Primeiro que eles eram tudo branco, dos olhos mais azulados, né? Sudonia, por exemplo, casaca do Nanirda. Os meninos dele, tudo amigo meu, foi criado comigo. Eram uns povos mais brancos, do cabelo liso, dos olhos azulados, esverdeados, né? Então, onde é o Vajalega ali hoje, começando lá no Córrego do Boi, né? Era tudo comandado pelos francos. Os francos que comandavam ali. E os francos misturou sangue também com o povo dos Marculinos, que é onde nós vai chegar agora no começo da história do Pilão do Soamaro. Outra família que dominou aquela região é os Fernandes e Lima, os Marculinos antigos que eles falam. Hoje, que tem lá de resto, são os filhos. O Júlio está vivo até hoje, Dona Terezinha está viva até hoje, Dona Nirda está viva até hoje, o Jaque faleceu, infelizmente, que era o patrão do meu tio, a fazenda onde eu fui criado, lá no Córrego do Vai e Vem. Ele tinha um irmão também que morreu por causa de uma bolada no futebol, levou uma bolada na barriga, estourou um apêndice que ele tinha, o Joaquim, e ele veio a falecer, que é os filhos do Marculino. Mas o Marculino era descendente do Soamaro, que é o homem do pilão que nós vamos falar na história aqui agora. Só acabando de dar uma pincelada aqui na formação do povo do Trifoia. E dentro da rua do Trifoia era uma maravilha, que tinha de tudo. Chegou para lá, com o tempo foi passando, o pai dos anos e lote fez a igreja, junto da igreja fez um hospital muito bom, a casa paroquial, o conjunto arquitetônico da praça, que era muito bonito, com a farmácia do Orestes de Paiva, né? Que era quase que um hospital, né? E ali tinha o bar, os bares, né? Tinha a praça foi desenhada por Tunico Martins, pai do Virto. Foi ela que desenhou a praça, uma praça bonita que está lá até hoje. Mudaram muito o traçado da praça, mas continua a mesma coisa ali. E aonde ficava o cinema, ficava o banco, entre folhas tinha 3 ferreiros, que era a indústria da época, Vicente Carro, Sogostim, o NEM, esse é mais moderno, né? Mas tinha lá, tinha sapateiro, e ali, no Entre Folhas, tinha o Gerson Ferreira, com o seu caminhão Fenemê, que é quem fazia as viagens mais longas, puxando a produção, e dentro da cidade tinha diversos tropeiros, como Tião Pereira, chegou a ter mais de 40 burros na tropa dela, era bonito de ver aquele negócio, aquele cinceiro batendo, né, com os burros passavam. Tinha o Zé Amaro, famado também, que tinha uma tropa muito grande. Tinha outros tropeiros, que eu não vou falar aqui agora, que eu não lembro direitinho o nome. E fora os carreiros, que tinha o Zé Cote, que tinha... Era carreiro, meu tio mesmo foi carreiro muitos anos, carro de boi, fazia as viagens mais curtas ali por dentro e as viagens mais compridas, quem fazia era o Gerson Ferreira, puxando a produção de café no seu caminhão Fenemê.
E ali foi formando professor, foi formando gente, foi formando, a cidade foi crescendo, foi crescendo. Mais para frente eu conto para vocês a história política. Agora nós vamos parar por aqui. No próximo áudio eu vou contar a história do pilão do Sô Amaro. Aguarda aí, só um cadinho que eu vou contar para vocês. Conforme o prometido e promessa da onde eu venho, se não cumprir, morre de peixeirada, é morte, condenada à morte por facada. Brincadeira. Então, conforme eu contei para você, entre foi nessa época, começou a chegar gente de tudo quanto 14 bandas, começou a chegar gente para lá. Inclusive, os descendentes da minha família. Que a minha avó tinha acabado de ficar viúva e saíram correndo mundo afora, caçando lugar para ficar e acabaram caindo lá no Entre Foi. Na frente veio meu tio Bastião, que veio na frente, depois veio minha avó e depois veio o meu tio Chico, que veio depois. Mas não vieram para montar fazenda, que eles não tinham, vieram para trabalhar, né, com os outros, trabalhar de meieiro com os outros e tal. E junto com essas famílias que veio de fora, veio a família Gerardo Mingotti, por exemplo, que veio da mesma região da minha família, que era lá de Tapiru, Paula, hoje a cidade de Paula Cândido, na época era, acho que é Presidente Bernardes, Tapiru, Patrimônio das Cruzes, lá perto de Paula Cândido. Um dia eu conto uns causos para vocês também lá do Patrimônio das Cruzes, que minha avó me contava. E foi chegando gente, tudo 14 bandos, os francos foi chegando para cá e foi pegando terra, derrubando mato e fazendo fazenda, e a cidade começou a ir desse jeito. E nessas famílias que vinha de longe, para modo de fixar nessas terras aí e para modo de criar suas famílias e melhorar de vida, né? Eu acredito que o terreno, se não era de graça, era muito barato. Veio a família do Sô Amaro. A família do Sô Amaro era os afamados antigo do Trifoia. Eles vieram de fora. O Sô Marculino era filho do Sô Amaro. O Chico Amaro também, não sei se era filho, mas era parente também. Chico Amaro era da mesma família. Chico Lagoa. Então, esse povo viajou por dias e dias no lombo de animal, carro de boi com as panelas dentro, com os meninos, com os trem tudo. E como a viagem era muito comprida, eles tinham que levar mais o necessário, né? Móveis, por exemplo, quase que nem levava, porque chegava no lugar, derrubava a mata. Tinha uns carpinteiros bons, que nem o Juversino, né? Fazia de tudo, com um trado, um serrote, um martelo e meia dúzia de prego. Os homens faziam cama, fazia guarda-comida, fazia guarda-roupa, fazia aquelas bruacas, aquelas caixas grandes para guardar os trem dentro. Era tudo feito na madeira bruta, né? E maneiras que eles viajaram, não sei quantos dias, e até que chegaram no lugar onde é a fazenda do Júlio Marculino. Foi o primeiro lugar que a família chegou, foi ali. Chegaram, todo mundo cansado, né? Chegaram cansados e foi desarriando as tropas. E foi botando os trem para fora, para modo de fazer um comer para os meninos, e umas esteiras de taboa para modo de povo deitar em riba ali para descansar. Depois de dias e dias entrando por meio de mata fora, naquelas picadas, vadiando corgo e tal. Quando eu estava saindo lá da terra deles, botando os trem nos carros de boi, tinha um pilão de jacarandá, grande, pilão de duas bocas. É uma boca maior para você socar os trem mais brutos, café, milho e tal, e uma boca menorzinha que é onde você socava para fazer um pó de café, né? Socava ali no pilão para fazer um pó de café, para fazer uma canjiquinha, fazer uns trem assim. E aí perguntaram pro seu Amaro, o seu Amaro, o povo fala, diz que ele tinha parte com coisa ruim, isso é coisa que eles falam para lá, não me compromete não, eles falam, o povo lá fala que ele tinha. Aí falaram pro seu Amaro assim, seu Amaro, nós vai levar esse pilão grande aqui. O pilão gastava uns 4 ou 5 homens. Era um tronco de jacarandá, um troço imenso de grande. Ele falou, não, vou levar esse pilão não. Isso aí deixa que o capeta leva esse trem, que isso é pesado para desgraçar. Não vou levar esse pilão não. E foram-se embora. Voltando à prosa do ponto de onde eu parei, eles chegaram lá e foram meio que dormir, né? Que o povo naquela época dormia muito cedo, assim, que o dia
o sol escondia atrás dos morros, e lá tinha muito morro, né? Tinha não, tem até hoje. O povo ia dormir. E aí, meninos, estão lá todo mundo assim, dormindo. Quando de repente, menino, no meio do silêncio da noite, só se escutava grilo e urutau cantando, carimbamba cantando. E escutaram um estrondo monstruoso que fez todo mundo arrepiar e pular dos lugares que estavam dormindo. Pum! Aquele estrondo grande de um trem batendo no chão. Pum! Que bateu no chão, chegou a tremer tudo. Aí escutaram uma voz assim: É, mais pesado vocês deixaram pra mim, né? Eles foram lá fora, tava o pilão lá. Eles falam que foi coisa ruim que trouxe esse pilão. Se é verdade ou se é mentira, o pilão tá lá. Quem quiser ver o pilão tá lá, perto daquela pocilga do Júlio, perto do Chiqueiro, lá no fundo lá, o pilão tá lá. Se é mentira ou se é verdade, vocês não me comprometem que eu tô vendendo o peixe pelo preço que eu comprei. Foi assim que eu escutei, foi assim que eu escutei e é desse jeitinho, sem tirar nem pouco, que eu tô contando pra vós, vocês. Quem gostou da prosa, deixa os comentários, que nós vamos contar mais causos aqui. Casos modernos, casos antigos, casos que eu vi, casos que eu escutei, mas eu vou contar para vocês aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, que dê saúde, paz, harmonia. Deus abençoe todos. Aqui é o Zé Gregório. Isso é a história que o povo conta e eu reconto para vocês.